Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Eu começo sorrindo porque eu vejo o Paulinho com esse visual de óculos escuros aqui dentro. É uma coisa fenomenal. Que espetáculo, senhoras e senhores. Só mesmo o Paulinho para nos alegrar nesta tarde de sábado. Mais do que isso, a sua presença nos alegra. Saber que você está aí do outro lado acompanhando o programa Mundo da Criança é motivo de orgulho e de honra para nós. Ao meu lado, sempre ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, que é professor da Faculdade de Medicina da Unimar, médico pediatra, e está conosco aqui para falar de um assunto muito interessante. A gente tem a honra de receber hoje a psicóloga da infância e da adolescência, com formação para orientação familiar, Marisa Ramos Ferreira, que atualmente estuda a neuropsicologia. Vale muito a pena você conferir o programa de hoje, que ele está repleto de novidades. Não é isso, doutor? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos Vinícius. Muito boa tarde a você, telespectador que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje realmente eu estou se sentindo assim muito orgulhoso, sabe, Marcos? Porque o nosso programa vai falar sobre neurociência. Então nós estamos dando assim um up em termos de ciência, é realmente maravilhoso. O nosso programa se sente muito honrado de estar aqui com a gente hoje a psicóloga Marisa Ramos Ferreira. Ela que estuda neurociência e que tem muito a nos ensinar hoje, a compartilhar com a gente. E você que é papai, mamãe, que tem aqueles problemas aí de ordens psicológicas com as crianças, como fazer, quando suspeitar, quando entender melhor as crianças, realmente a gente tem hoje a psicóloga Marisa para explicar para a gente uma série de coisas. Eu tenho certeza que juntos nós vamos aprender muito com ela, porque neurociência é uma coisa assim fantástica, porque o cérebro nosso é alguma coisa complicada, misterioso, que rigorosamente só Deus, com todo o seu poder, poderia criar e dar essas reações que caracterizam cada pessoa, cada criança. E como pediatra eu fico assim muito impressionado com essa maravilha que é o cérebro. Cada criança que eu vejo nascer, cada criança que eu vejo crescer, eu vejo que tem características particulares, próprias, o que caracteriza assim a individualidade das nossas vidas, que é a grande maravilha deste universo. Mas para falar tudo sobre isso, para nos ensinar, para explicar como é que esse cérebro está andando dentro da nossa cabeça, nós temos aqui a psicóloga Marisa Ramos Ferreira. Marisa, eu queria assim, nesta tarde de sábado, assim, um sábado tão importante para descanso, etc., e você se dispõe a vir aqui com a gente, falar comigo, com o Marcos, com o telespectador, sobre neurociência. E é por isso que eu te agradeço muito. Muito boa tarde, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde, Marcos. Para mim é um prazer estar aqui, agradeço já o convite. Espero que realmente consigamos auxiliar os pais que estão nos assistindo sobre a neurociências e mais especificamente como é o cérebro infantil nos estudos de hoje em relação a muito isso. Bem mencionado nos estudos de hoje, sabe, Marcos? Porque essa ciência, essa neurociência que estuda aí os aspectos científicos do nosso cérebro tem crescido, né? E é por isso, Marisa, que eu pergunto para você assim, como é que essa ciência está abrangendo, está desenvolvendo, o que é neurociência? Vamos explicar isso, começar assim, a gente entende pouco, então a gente precisa saber dos pouquinhos, o que é neurociência, como é que isso funciona, e depois você vai falar tudo aquilo que a gente possa enquadrar essa ciência dentro da cabecinha das crianças, né? Sim. A neurociências é um campo novo realmente que se propõe a estudar o cérebro, toda a atividade cerebral. Então, que áreas estão envolvidas na neurociências? Todas aquelas interessadas em descobrir como o nosso cérebro auxilia e influencia no nosso comportamento. Então, a fisiologia, a neuroanatomia, a psicologia, a psiquiatria, a neuroimagem, que tem contribuído imensamente com essas descobertas, e todas outras mais aí. A neurociências, ela tem tido avanços assim, enormes
em relação ao cérebro, a todo esse estudo, e sabemos hoje, né, que tudo aquilo que antigamente se pensava sobre o cérebro, em termos de que 10% já se sabíamos dele, né, tudo isso hoje já caiu por terra, porque nosso cérebro não é muito mais, nosso cérebro ele tem uma capacidade de se rearranjar muito grande diante de várias situações, de vários enfrentamentos, então é muito fabuloso estudar isso realmente. E a neurociência só vai contribuir daqui para diante, né, com tudo aquilo que vai se descobrir. Então, muitas pessoas ainda, quando eu converso, dizem, nossa, eu não ouço tanto falar sobre neurociências, ou comecei a ouvir agora, mas daqui para frente, né, o que vai se ouvir falar é sobre os resultados da neurociência. É uma ciência aproximadamente de uns 50 anos para cá que começou a se mencionar, sim, né, Marisa? sim, é uma coisa recente, em termos de atividade científica, 50 anos é pouco, ainda mais para uma estrutura tão complexa, Marcos, como é o cérebro, né? Ela está falando nos vários aspectos da neurociência. Eu me lembro assim que quando aluno nós tínhamos uma cadeira na faculdade. E isso não faz 50 anos. Não, que isso. Chamava neuroanatomia. Era o que se tinha de máximo, entende? Em relação ao estudo do cérebro. Um pouco de neurofisiologia, assim, menção de algumas sinapses, aquelas coisas mais simples, né? Mas sem chegar nesse aspecto assim que a Marisa vai abordar hoje, que é encaixar isso dentro de uma neurofisiologia para explicar comportamento, para explicar por que a gente coloca um ponto, que é uma coisa muito simples, e se por 50 pessoas diante de um ponto, que é coisa pequenininha e simples, cada um vai descrever de um jeito, né? Então tem uma neurociência que envolve o cérebro, muito importante. Além disso, que é o aspecto dela, que é o aspecto comportamento, por que as crianças reagem dessa maneira ou daquela maneira. Mas era uma coisa assim, tão pouco conhecida, como eu estou te mencionando, e aos pouquinhos isso está crescendo. Imagina-se, né, que está crescendo, né? Nossa, porque disse que sabia 10%, agora descobriu-se que não se sabe 10%. Seria muito, né, a gente achar que nós teríamos só 90% para explorar. Na verdade, ainda tem mais, né? Sim, sim. E até a questão do cérebro, se nós pensarmos, né, em relação a todos os nossos comportamentos, é muito importante entender simplesmente por que comemos, por que dormimos, por que tomamos determinadas decisões, porque, como o doutor mencionou, anos atrás tínhamos muito essa coisa mecânica de que todos estariam incluídos num determinado, né, aspecto, numa determinada sistematização de funcionamento, e todo mundo precisava funcionar igual. E o que é bacana na neurociências hoje é essa individualização. A neurociências está preocupada em respeitar e mostrar realmente, né, para todos o quanto essa personalização do cérebro de cada um é importante. Então, por que cada pessoa reage diferente diante da mesma situação, que não é diferente com as crianças, né? Isso é interessante. Eu acho que nós vamos chegar num ponto de saber assim, qual que é a bioquímica intracelular, sabe? O que acontece em termos, porque para que eu pense diferente de você torce para o Santos e eu para o Corinthians, qual que é a bioquímica que envolve esse sentimento tão lógico, que eu sou mais privilegiado. Define primeiro a inteligência, depois a cor dos olhos, cara. Isso é o que define, você ser ou não. Por que tanto privilégio, eu como corintiano, e ele, por que ele tem que torcer para o Santos? Não entendo. Mas tudo isso teve que ter uma bioquímica, né? Sim, sim. Não é uma coisa assim absolutamente normal. Agora, veja, Marisa, vamos enquadrar isso para as crianças. Como é que é isso que você pode assim orientar ou pode comentar em relação ao que se sabe, essa neurociência, ao comportamento normal e algumas situações do comportamento das crianças, ou isso é normal, não é normal? Qual que é o atual disso em termos de neurociência hoje? Bom, se pensarmos, né, que a neurociência tem estudado, então, como esse cérebro funciona, influenciando o comportamento, em relação às crianças isso não é diferente, mas nós temos que sempre levar em conta que um cérebro infantil, ele ainda está num processo aí de desenvolvimento e maturação diferente de um cérebro adulto, não é? Então, dentro de vários estudos que a neurociência vem falando, e aí trazendo um pouquinho para a nossa área, ainda a psicologia, do comportamento,
temos aí a ansiedade, né, que hoje, na prática clínica, a gente vê que é uma reação muito colocada pelos pais. Né? A ansiedade é uma resposta normal, vamos dizer assim, né, de todo ser humano, onde diante de uma situação, o nosso corpo ele se prepara para decidir, né, se eu vou enfrentar aquela situação ou se eu vou fugir daquela situação. Então, dentro dessa decisão que meu corpo vai tomar, alguns aspectos do cérebro estão envolvidos, né? Desde o aspecto cognitivo, que é onde eu vou tomar essa decisão, o aspecto fisiológico, que é onde eu sinto no meu corpo algumas sensações sobre essa situação que eu estou diante, e praticamente o meu comportamento mesmo, depois da decisão tomada. Então, a neurociências, ela entra nesse momento para entender por que diante de uma simples aula de futebol, que uma criança terá no dia seguinte, ela reage de uma determinada forma, e porque, né, com uma ansiedade normal, vamos dizer assim, e por que uma outra criança faz daquilo um sofrimento intenso, perde a noite de sono, fica muito preocupada, será que vão me aceitar, será que quem vai me buscar depois estará na hora realmente que vai terminar esse futebol, e assim por diante. Então, a neurociências, ela entra nessas peculiaridades, ela quer realmente entender quais fatores estão contribuindo para toda essa individualidade. Esse aspecto isso traduz a ansiedade, na verdade, traduz uma insegurança, né, Marisa, da criança, Sim. né, diante de circunstâncias, alguns mais, outros menos, e é isso que nós estamos abordando, que a neurociência pode explicar. Agora, isso tem, assim, para vocês, tem um aspecto genético ou pelo menos familiar, de que aquela criança, para ela é uma festa aí, e quanto mais o pai demora para ir buscar, melhor, e a outra fica durante um tempo lá insegura, será que meu pai vai vir, será que não vai vir, ou insegura para várias atividades, né? Sim. Isso assim, o pai lá está perguntando, o pai que está nos assistindo, pô, mas eu sou assim, meu filho vai ser assim, isso tem uma diretriz genética ou pelo menos familiar, ou fatos ocasionais que acontecem em função apenas da influência do meio? Não, mas dizendo em relação à ansiedade, a genética é um fator importantíssimo. Não é? A genética realmente determina no momento desse da criança, porque uma criança está eufórica pelo futebol e porque a outra faz disso um sofrimento intenso. O que a gente costuma dizer é que no funcionamento da ansiedade, que estão envolvidos aí alguns aspectos, né, do cérebro, os pais acabam fazendo, no caso da criança, um papel importante nesse aspecto cerebral. Então, funciona mais ou menos assim, né? Nós temos uma região do cérebro, que é o tálamo, onde ele recebe as informações que vêm do meio. Então, puxa, amanhã eu tenho futebol. Tem uma outra área do cérebro, que é a amígdala, que então, quando recebe essa informação, acende uma luzinha para pensar, nossa, vou enfrentar essa ida ao futebol, eu vou fugir dessa ida ao futebol. Só que nós temos a área do córtex frontal, que eu digo que os pais fazem muito esse papel, porque é ele que vai analisar e vai decidir, então, calma, não precisa ter essa ansiedade, é só uma aula de futebol. Ou então, ele vai dizer, realmente fuja, quando é uma situação aversiva. E se nós pensarmos, o adulto, por ter já uma área, né, de atividade cerebral mais elaborada, consegue passar por esse circuito uma série de vezes. Mas a criança está em maturação, por isso que eu brinquei agora, né, de que os pais fazem muito o papel do córtex frontal para acalmar esses filhos e explicar para eles, calma, vai dar tudo certo, né, e mostrar para esses filhos todas as possibilidades de soluções caso ocorra um imprevisto. Mas quando o doutor disse em relação ao pai que está em casa, olha, mas eu sou ansioso, eu também fico assim diante de situações novas, nós costumamos orientar que esses pais precisam realmente se conhecer e buscar desenvolver e resolver tudo isso em si, porque nós viramos vitrines para os nossos filhos a partir do momento que os temos e passamos a ser modelos comportamentais, né? E eu que trabalho na clínica com criança, eles me dizem muito, meu pai diz uma coisa, mas eu estou vendo na carinha dele que é outra. Então, eles fazem uma leitura facial muito importante dos pais, e eu digo isso para os pais, né, que nós precisamos, sim,
enquanto os pais, né, resolvermos tudo aquilo que é difícil em nós, porque nós não somos perfeitos, só porque somos pais, mas porque nossos filhos precisam da gente. Quanto mais novos, mais eles precisam ser orientados. Essa questão da ansiedade em si acontece muito rápido. Então, se a gente pensar, né, vamos dar um exemplo, uma pessoa que está numa mata fazendo uma trilha. De repente, algo muito rápido passa na frente dela. Ela não vai ficar ali pensando, nossa, será que eu tenho que correr, pular para trás? Será que é uma cobra? Não é. Isso é muito rápido. Nosso cérebro é fantástico e ele reage ali automaticamente. A gente primeiro dá o pulo para trás, depois vai olhar se era um cipó, se era uma cobra. Então, na criança, ela não tem tudo isso tão elaborado. E é por isso que os pais precisam, né, ajudar esses filhos. Então, a genética conta muito, sim. Porque a ansiedade, ela vem muito de um fator onde, quando a criança é colocada diante de situações ameaçadoras, ela fica, sim, exposta até a aumentar essa ansiedade e desenvolver um transtorno dentro disso. Só para aproveitar o que ela falou, ela fez um aspecto assim, como essa neurociência tem colaborado e definido algumas funções de áreas específicas do cérebro, né, Marisa? Então ela mencionou assim, olha, é o tálamo, é a amígdala, ó, só para orientar, não é a amígdala nossa aqui. Eu já perguntei, mas que amígdala é? O que tem a ver a amígdala? É uma parte lá do cérebro. Ah, tá. Né? E tem o córtex cerebral que coordena, que é o local que a gente pensa e define. Né? Mas toda essa bioquímica, né, que envolve o tálamo, a amígdala e o córtex é muito interessante você saber que já a neurociência permite, antes a gente, como neuroanatomia, Marcos, eu comecei para você que a gente aprendeu isso lá no primeiro ano de faculdade, uma prova super difícil, vinha um professor de São Paulo, a gente morria de medo da neuroanatomia, ficava um monte de segunda época de neuroanatomia. A gente só sabia assim, localizar o tálamo, localizava a amígdala, mas sabe, sem esses detalhes da função destes órgãos, entende? De como isso participa da nossa vida, e nós estamos falando de criança, como essas estruturas hoje já bem definidas participa do comportamento de uma criança, né? Da interpretação de situações de uma criança. Então, realmente, a gente vê que a neurociência cresce. E aí, o que ela está dizendo, só para completar, a gente precisa ir para um intervalozinho, mas só, quer dizer, só para completar a ideia, nós temos assim, que esse comportamento que você está mencionando, da ansiedade, ou de como ser mais ou menos ansioso, tem a ver com o aspecto ambiente, e você falou do comportamento de pais, quer dizer, tem a ver com o ambiente em que essa criança vive, Sim, né? sim, além da genética, esse ambiente também vai contribuir muito para acalmar ou para pilhar mais ainda essa ansiedade que está ali já no gene, já para ser predisposta a acontecer. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência do programa O Mundo da Criança de hoje, falando sobre neurociência com a psicóloga Marisa Ramos Ferreira, psicóloga da infância e adolescência, com formação para orientação familiar e atualmente estuda neurociência, neuropsicologia. Está aqui conosco falando um pouco sobre esse assunto muito interessante. Rapidinho intervalo e a gente volta. Gente que conseguiu desenvolver, e quanto você acha que a gente desenvolveu? Você desenvolveu um pouquinho mais, mas quantos por cento a gente desenvolveu aí do nosso cérebro? Aí não dá para misturar, né? Não dá. O Paulinho, acho que uns 18%, né? Muito inteligente. Muito demais. 18 é muito, viu? Você está achando que é pouco, 18? Vou checar o Einstein para ver qual que é o modelo. Né? Tem alguma coisa em torno de 12 ou 13. Brincadeira. Rapidinho, a gente volta, não sai daí não. A gente volta com o Mundo da Criança, rapidinho, depois do intervalo. Até já. A criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha.